O Repórter MT recebe aqui em seu estúdio o deputado federal e presidente do PSDB de Mato Grosso, Nilson Leitão. O deputado vem aqui fazer um balanço de suas atividades como parlamentar nesse ano de 2015, e não só dele, como um balanço também do que aconteceu de bom, se é que houve, de bom em Brasília, e o que não foi tão bom assim. E eu vou começar por falar em não tão bom assim, Nilson Leitão. Essa situação do impeachment, a oposição está terminando o ano, suponho eu, em estado de graça, porque afinal de contas conseguiu convencer, não é, e manter a discussão do impeachment ao longo do ano no topo, e termina no topo. A única coisa que não aconteceu ainda foi propriamente o impeachment. Mas comenta pra gente, para iniciarmos essa entrevista, a questão do impeachment associado aí ao que o país vive hoje, que é uma crise moral, econômica e política. Bom, primeiro, dizer da minha alegria de estar aqui, que é um privilégio. Obrigado por ter vindo, né? Não, eu que agradeço. Essa oportunidade que você nos dá aqui é a oportunidade também de falar com muito mais gente através da imprensa. Eu acho que foi um ano diferente de todos já vividos nos últimos, talvez, 20 anos. Nem na era Collor teve uma crise tão profunda e tão séria como nós estamos vivendo hoje no Brasil. Um ano dificílimo para o Congresso Nacional, onde empobrece cada vez mais os debates para desenvolver o país, mas num país que tem um regime presidencialista, é muito difícil um Congresso ser altivo se o Executivo não for altivo, se o Executivo não tiver aí uma toada de desenvolvimento. O Congresso acaba cada vez mais empobrecendo o seu debate, o que é muito ruim. E é o grande debate para que os poderes realmente sejam separados, harmônicos sim, mas separados. No caso do Brasil, já se criou uma cultura dessa relação executivo e legislativo, e muitas vezes de forma promíscua, como aconteceu com o Mensalão. Então o ano de 2015 foi um ano diferente de tudo isso. Assume o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Eduardo Cunha coloca um novo ritmo na Câmara Federal, descola do Executivo, coloca matérias... pautas bombas. Eu acho que polêmicas, como é o caso da redução da maioridade penal, a reforma política, a própria previdência, o fator previdenciário, a terceirização. Então teve inúmeros debates na Câmara que mexeu com a sociedade brasileira, que teve reação dos favoráveis e dos contrários, e impôs um ritmo de segunda a quinta na Câmara muito forte, trabalhar 12 horas, 13 horas por dia nesses dias todos. Está valendo como positiva a atuação do... Nesse primeiro semestre. Quando chega em julho, aí o impeachment já aparece em março, abril, maio, muito forte. A expectativa de que o impeachment já seja instalado no mês de julho ou agosto, essa era a grande expectativa. No meio de tudo isso, o presidente da Câmara é descoberto no envolvimento na Operação Lava Jato e com dinheiro fora do Brasil. Aí fica como um presidente ativo, reduzindo, só numa mudança de rotina da Câmara, o presidente Eduardo Cunha economizou a média de R$800 mil por dia em horas extras. Então teve uma reforma administrativa, a Câmara estava animada com o presidente da forma que estava, e estava indo bem, até se descobrir que o Eduardo Cunha tinha um problema envolvido com a Lava Jato. Mas quem é esse Eduardo Cunha? O Eduardo Cunha é aquele que foi vice-líder do governo Dilma em 2013. Ele foi líder do PMDB, que é do Michel Temer. Agora, quando o Eduardo Cunha quer descolar da presidente, o próprio PT começa a colocar o Eduardo Cunha como adversário muito forte. Mas são tudo a farinha do mesmo saco. Não tem diferença de um para o outro. O que ele fez no Congresso nos primeiros 6 meses foi bom para o Brasil, foi bom para o Congresso, foi bom para a Câmara. Mas uma coisa não pode descolar da outra. Quando ele é descoberto, a partir daí a Câmara começa a se misturar o impeachment com o afastamento de Eduardo Cunha. Como que é isso? Era bom e deixou de ser bom porque... Não, administrativamente ele foi muito bom, politicamente ele foi muito bom, ele era aplaudido onde ia, descia em aeroportos sendo aplaudidos, até descobrir
que ele estava envolvido com a corrupção, com o desvio de dinheiro público e com o envolvimento nos esquemas da Petrobras. Como é que fica o PSDB nessa situação do Eduardo Cunha? Nem eu vou falar da Dilma, mas... Não, o PSDB com o Eduardo Cunha, desde a primeira denúncia, o PSDB já fez uma nota. Porque até então o PSDB estava achando ótimo. Ótimo, ele estava apoiando a oposição. Exatamente. Ele era um grande aliado da oposição. Ele renunciou o apoio à Dilma, depois de ter sido líder dela, líder do PMDB, e começa a colocar pautas a favor do Brasil, descolando o legislativo do executivo. Aí o que acontece? Quando descobre-se o primeiro fato, nós fomos em cima deles dizendo, olha, você está desmoralizado com a sociedade. Porém, você é o único que tem a prerrogativa de instalar o impeachment. Instala o impeachment. Ele não instalou o impeachment. O PSDB, independente disso, quando descobriu de fato as primeiras contas dele na Suíça, já elaborou uma nota, publicou a nota, pedindo o afastamento de Eduardo Cunha. Foi a primeira coisa. Logo em seguida, piora a situação do Eduardo Cunha, nós elaboramos uma outra nota e pedimos afastamento imediato e dissemos que entraríamos em obstrução enquanto ele estivesse presidindo. E descartando a possibilidade de o Eduardo Cunha instalar o impeachment. E aí que nós perdemos o time do impeachment, porque nós tínhamos que escolher. A população queria o impeachment, mas não queria mais o Eduardo Cunha, porque a imprensa nacional... Toda semana foi assim, uma coisa muito forte em cima do Eduardo Cunha, quase deixando a Dilma com todos os problemas de lado. E aí o Eduardo passou a ser o maior problema. Eu ouvi de um líder político do Nordeste dizendo o seguinte, olha, o Eduardo Cunha, ele fez uma grande safadeza com o Brasil. Mas o Eduardo Cunha não atrapalha a minha vida nem da minha família. A Dilma atrapalha. Ela deixa o tomate mais caro, o arroz mais caro, o feijão mais caro. Mas o PSDB não tinha esse direito de escolher, fazer uma escolha seletiva. Podia fazer vistas grossas com relação... Exatamente, não podia ser seletivo. Então, para nós, chegamos à conclusão que ambos teriam que sair do poder e pedimos afastamento do Eduardo Cunha e continuamos pedindo o impeachment. Enfim, o impeachment foi instalado. Passamos o ano inteiro discutindo impeachment, foi quase uma nota só. E porque sabíamos que a saída da Dilma melhoraria o Brasil. E não sou eu que falo isso, é o próprio mercado. Quando Eduardo Cunha anuncia a instalação do impeachment, as bolsas do Brasil e no mundo reagem. Até as próprias ações da Petrobras melhoraram. Os juros começaram a acenar para cair. O dólar assinou para cair e falou, então peraí, realmente o problema é a Dilma, precisa se tirar de lá. E aí inicia esse processo com o Eduardo Cunha vivendo na comissão de ética o seu pedido de afastamento e a presidente Dilma lutando todos os dias para o impeachment não ocorrer, usando a máquina pública, cometendo outros crimes para tentar evitar impeachment. Por falar em impeachment, ainda o digníssimo Supremo Tribunal Federal se manifestou na última semana, não é, quanto a essa questão do impeachment. Por um lado, para a oposição foi bom porque tirou aquela pecha de que seria, ou a dúvida sobre golpe, e que acabou constatando pela decisão do Supremo que não há golpe nessa posição do impeachment. Porém, entretanto, todavia, a questão... Tudo que se ouve na Câmara até agora tende a tudo começar a estacar zero. Como é que foi isso? Como é que se dará isso a partir dessa posição do Supremo? Não é interferência na Câmara de um poder no outro? Eu acho que o Brasil está vivendo um momento de uma miséria na democracia tão grande que permite esse tipo de coisa. Se tivesse os três poderes fortalecidos, não teria essas interferências. Existe um rito né, do impeachment. Esse rito, ele começa com a instalação. A instalação é para investigar, averiguar aquele pedido de impeachment. E aí você tem que montar uma comissão de 65 membros titulares, 65 suplentes, para avaliar o pedido de impeachment. No caso, o pedido é do Dr. Hélio Bicudo, ex-petista, promotor da Justiça, e um grande jurista, com quase 80 anos de idade. E do Reale Júnior. E o Miguel Reale Júnior, que é um outro grande jurista, já foi ministro da Justiça, tudo mais, e também da Janaína Pascoal, que é uma advogada jovem e sempre aguerrida, que inclusive foi uma das caras pintadas na época do Collor. Então, esse impeachment que tem que ser avaliado. Como que ele vai ser avaliado? Precisa aprovar, no plenário da Câmara, precisa aprovar os nomes indicados pelos partidos. O grande problema inicia aí. Inicia em que vários deputados não concordaram com seus líderes nas suas indicações e fizeram uma lista paralela. E é permitido. É permitido para disputa. Total. Se tiver um candidato a presidente de uma lista oficial da Câmara e eu não concordar e quiser lançar o meu nome de forma alternativa, não tem problema nenhum.
Eu vou ser alguém que vai ser votado de forma separada e não uma lista de uma direção. Então isso ocorreu e o STF entendeu que não poderia, que teria que ser uma lista só e não podia ter alternativa. Então ele muda uma coisa que acontece há 27 anos dentro da Câmara Federal. Até para escolher o ministro do STF, a votação é secreta. Lá o STF diz que a votação não pode ser secreta. Faz 27 anos que são votos secretos para a escolha de cargos dentro da Câmara. O impeachment não é secreto. A votação do impeachment é aberta. Agora, a escolha de quem vai votar no impeachment ela é secreta, até como uma forma de proteção de não ter pressão do executivo, toma lá da cá, ameaças e outras coisas. Bom, e aí ele inova num outro assunto. Na era Collor, como que funciona o impeachment? A Câmara aprova o impeachment, se tiver os 342 votos no plenário, a presidente Dilma teria que se afastar imediatamente por 180 dias. Uma suspensão, até ela ser julgada pelo Senado, numa sessão do Senado onde ela seria julgada aquilo que foi aprovado pela Câmara, e quem presidiria essa sessão seria o presidente do STF, no caso hoje o ministro Lewandowski. Então ele presidiria a sessão e os 81 senadores votariam pelo sim ou pelo não. Eles inovaram isso também. Eles inovaram dizendo que depois da aprovação da Câmara, precisa para o Senado ver se acata com maioria simples a decisão da Câmara. Então precisa da bênção do Senado, colocando a Câmara como se fosse algo subalterno ao Senado. E não é isso que está na Constituição. Então realmente tem algumas inovações contestáveis que poderá ser contestado. Mas nós da oposição decidimos uma situação. Vamos votar aberto, não temos problema. Tivemos 272 votos. Se perder 40 votos, nós não perdemos. Assim, com a abertura do voto, não fica mais suscetível a... Toma lá da cá. Exatamente. A negociata, a compra de deputados fisiológicos, alguns vão se vender, outros já se venderam e agora vão ter que pagar a conta abertamente. É claro que é um risco. Ou seja, então isso pode... Mas é claro esse cenário pode ser revertido. Mas nós não podemos... nós vamos enfrentar isso no STF. É claro que vai ter algumas reações em relação a isso. Mas a oposição decidiu que vai enfrentar esse voto. Em fevereiro vai ser instalada de novo a comissão, vamos para a votação, vamos decidir no voto no plenário, então, se deve ser instalada, como vai ser instalada essa comissão. Instalou a comissão, aí nós temos 10 sessões ordinárias para discutir aquela proposta desses juristas pedindo o afastamento da presidente Dilma. Depois disso, vai para o Senado tem que maioria sim para manter. Se o Senado não fizer a parte dele, aí ele tem que responder para o povo, para o país. Justo, Betão, para neutralizar esse toma lá da cá, esse provável, suposto ou hipotético toma lá da cá, não seria necessária a participação popular dessa questão, em tudo que está ocorrendo nesse país, com recessão, com desemprego, com inflação? E vocês, a oposição, tentaram até já começar a startar esse processo de protestos populares, de manifestações populares, e que no primeiro momento, a se ter como exemplo o movimento do dia 13 de dezembro, aparentou-se ser um fiasco. Muito pouca gente esteve nas ruas, especialmente nas capitais não do Centro-Sul. E aí, como é que faz para envolver a população nessas questões aí do impeachment e para evitar um problema lá adiante que vocês possam enfrentar em relação a esse toma lá da cá, para evitar, até para constranger o deputado que a população se rua seduzido por uma proposta do governo, do governo não, da máquina. A população, ela precisa, ela está na rua, claro que facilita tudo. O grito das praças, como dizia Ulisses Guimarães, facilita qualquer tipo de pressão. A pressão popular, o mesmo povo que coloca o político, ele pode tirar através da pressão popular. Dia 13, eu não olho com a simplicidade de ter poucas pessoas. Eu olho com a simplicidade do momento em que o impeachment ainda não estava instalado, em que fazia uma semana só que estava anunciado, uma mobilização feita muito rápida, e a sociedade brasileira foi para a rua várias vezes e ainda não está acreditando no que vai ocorrer. O fato é que o povo também já está cansado, já está desacreditado nesses mesmos poderes, acha que vai virar tudo em pizza, e esse sentimento só vai mudar na hora que o impeachment estiver instalado. Por isso que a oposição até prefere que isso se estenda até o mês de fevereiro, porque tem Natal, tem Ano Novo, as pessoas já estão virando, já estão viajando, já estão preocupadas em organizar o seu fim de ano. Já trabalhou o ano inteiro, passou um ano duro de crise, de desemprego, com salário defasado, com tantos escândalos. Então a população também quer dar o seu tempo.
Eu acredito muito que o ano que vem isso esquenta muito. Essa é a parte que pode ser pior para o governo, porque a Dilma, ela usou de toda a sua força de forma equivocada, errada, para se manter no poder. As pedaladas fiscais, os créditos suplementares, cometendo crimes atrás do outro, que fosse um prefeito já estava cassado, já estava afastado, por muito menos que isso, ou por 1% disso já tem muita gente fora da política. A presidente Dilma abusou do seu papel para se manter no poder, mas acabou a sua bala. Ela vai entrar janeiro, fevereiro e março com o país em uma crise profunda, sem esse recurso, sem esse dinheiro, onde ela vai precisar se rearranjar e sem a base do Congresso Nacional. Principalmente essa questão, esse esfacelamento político. Isso. Então ela entra com uma crise financeira, sem dinheiro para cumprir o seu papel com os programas, e entra fevereiro devendo para o Brasil, devendo para uma satisfação para o mercado internacional, para os investidores, e os próprios poderes localizados vão dizer, olha, chega, né, Dilma? Não dá mais. Eu acho que ela vai ter momentos piores o ano que vem se não tiver um impeachment. Tem um poeta que diz que o importante na vida é ter com quem contar. A Dilma terá, politicamente falando, com quem contar no início de 2016? Se eu acredito que não. Se você pega o PMDB, que é o principal partido da base da Dilma, fora o PT. O PMDB está com uma lista de 36 nomes, que dividiu, que não quer. São 69 nomes no PMDB. Mas será usado do artifício, também falando de poesia, como dizia a canção, se ela usar da força da grana que ergue e destrói coisas belas, se ela tiver, usar a máquina para interferir... Ela tentou usar, ela não consegue mais, porque tem um pequeno detalhe. Ela não tem... O problema da presidente Dilma não é uma questão pessoal. Não é questão pessoal. Alguns falam assim, mas a presidente Dilma não roubou. Olha, ela deixou roubar, ela tem 3 tesoureiros presos. A campanha dela foi feita e foi falado por 7 delatores da Operação Lava Jato, que foi feito com caixa 2. Ela usou da máquina para se eleger, ela mentiu, de uma mentira exacerbada. Hoje a pesquisa mostra que 78% dos brasileiros acham que ela é mentirosa. Dela tá muito então a falta de credibilidade dela não deixa o Brasil se reacender, não deixa o investidor gerar mais empregos, não deixa a pessoa abrir mais uma parte do mercado de trabalho onde precisa fazer, qualquer posto de mercado de trabalho. Todo mundo quer estar segurando, ninguém está tendo coragem de investir num país em que não tem confiança internacional, nem nacional, nem política. Então a força do dinheiro que ela poderia ter era o quê? Trocar cargos? Tudo bem, ela tem lá 30 e poucos deputados do PMDB que continuaram com ela, mas 36, a metade, menos um, já está contra ela. Uma grande parte dos outros partidos da base aliada estão abandonando ela, anunciando. Joaquim Levy abandona o cargo, que era da confiança do mercado, é substituído por um petista de carteirinha, que é o Nelson Barbosa, que está no planejamento. É um bom técnico? Mas é ideológico. Ele é um técnico ideológico. Ele acha que não precisa ter superávit, ele acha que tem que ter interferência no câmbio, ele acha que um monte de coisa que é tudo contra o que o Plano Real construiu. Então, você acha que essa troca de ministro que houve aí, com a demissão, com a saída do Levy, com a entrada do Nelson Barbosa, isso não provoca uma reação imediata no mercado internacional? O cara que está receoso de investir no Brasil? De forma negativa, porque o Nelson Barbosa é ministro do planejamento, e o planejamento do Brasil foi esfacelado. Ele é que planeja como gasta, ele que libera o orçamento para gastar. O orçamento do Brasil virou uma maquiagem, uma contabilidade maquiada. O que fizeram com a contabilidade no Brasil foi uma grande mentira. É você quebrado e mentir para a tua família todo dia que você está bem, trocando um cartão de crédito por outro, porque aquele lá já está vencido. Foi uma mentira o que aconteceu com o Brasil. Se descobriu que a dívida é mais de 40 bilhões num setor, que a Petrobras é 300 bi de furo. E então você vai descobrindo os furos que existem, o que deve para os estados brasileiros. O governo não cumpre com os estados e municípios. Quer dizer, não tem mais como continuar empurrando com a barriga. E é por isso que eu acho que não tem mais força para comprar ninguém. Nem aqueles mais malandros que se vendem a troco de banana, ela não vai ter condições de cumprir. Ninguém rasga dinheiro, Nilson Leitão. Mas o problema é que hoje, se nós tivermos 272 votos numa prévia daquela, eu tenho certeza absoluta que nós não abaixaremos muito mais disso. Eu queria perguntar também sobre as tais pedaladas fiscais que a oposição diz ter havido, e inclusive esses relatórios... Não, quem diz é o TCU. Pois é, isso que eu ia dizer. Não é a oposição, não. É o Tribunal de Contas da União. Que a oposição endossa porque acata aquilo que o Tribunal de Contas da União apontou, não é? Só que a situação diz que
esse tipo de modus operandi já vinha acontecendo nos governos passados, inclusive no seu governo, no governo do PSDB, e que nada foi feito porque só agora resolveram apontar como erro as tais pedaladas, que é tirar um dinheiro dali e devolver dali. Eu tenho um debate que eu fiz na tribuna da Câmara, como uma noite que eu estava liderando a votação, que argumentaram isso. Olha, mas o Fernando Henrique, falei, gente, o Fernando Henrique já não está mais presidente há 13 anos. Quem tem 20 anos hoje, tinha 7 anos, quando o presidente Fernando Henrique deixou de ser presidente da República. O PT está aí há 13 anos. Se o PT entrou e tinha coisa errada do Fernando Henrique, por que eles não denunciaram nesses 13 anos? Você acha que o PT é bonzinho para não denunciar o Fernando Henrique? Cadê essas pedaladas do Fernando Henrique? Por que não apareceram então? Por que eles não denunciaram? Agora vamos aqui hipoteticamente dizer que teve. Isso significa que ela também pode, se alguém roubou lá atrás, pode roubar hoje? Então legalizou o roubo? Ah, você roubou, eu também roubo. Então peraí, se alguém entra na sua casa e rouba uma coisa sua e ele não foi punido, isso dá a oportunidade ou dá a liberdade para que o outro também possa entrar e fazer a mesma coisa e não ser punido? Quer dizer, uma coisa a presidente Dilma cometeu crime. Vários crimes, que está na lei, não sou eu que estou falando, é a Constituição, é a legislação, é a lei de responsabilidade fiscal. Ela cometeu inúmeros crimes financeiros, ela estourou o caixa. A lei de responsabilidade diz que você não pode gastar mais do que você recebe. Se você arrecadou 10, tem que gastar 10. Ela arrecadou 10, gastou 15, estourou essa conta especial e usou o dinheiro do banco público para maquiar. Devolveu depois. Ela não assumiu, devolveu quando? Não, a situação, até hoje não está devolvida. A dívida é de mais de 40 bilhões de reais. A situação alega que foi não foi devolvido, não tem devolução nenhuma. Ela continua usando o dinheiro. Que dinheiro que é esse? Todos os correntistas da Caixa Econômica, todos os correntistas do Banco do Brasil tiveram que pagar essa conta, usar esse dinheiro que estava lá no fundo, na poupança, nas aplicações, que foi usado para pagar o quê? Os programas saíram. Ela falou, não, mas foi para o programa do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Não é verdade. Mais de 60% desse dinheiro usado foi para o Bolsa Empresário. Bolsa Empresário. E o porquê que não pode ser assim? Porque o dinheiro do Bolsa Família e o dinheiro da Minha Casa Minha Vida, ela estourou com outras coisas, ela gastou errado. Aí ela teve que cobrir o que ela gastou em outra, ela desviou a função. Então os crimes cometidos por ela são crimes que foi reprovada a conta ao Tribunal de Contas da União. Agora, se o que o Tribunal de Contas da União julga não serve, então vamos fechar o Brasil. Porque afinal de contas o parâmetro principal vamos fechar o Brasil. Oficial... Olha, eu roubei agora, mas já roubaram no passado e ninguém puniu, então eu também não posso ser punido. Que conversa que é essa? É isso que eu quero para meus filhos? É isso que você quer para seus filhos? Eu não podemos mais aceitar isso. Se o governador Geraldo Alckmin, se o governador Pimentel do PT de Minas Gerais errar, os dois têm que ser punidos. A presidente Dilma não pode? Ela é uma brasileira diferente? Ela é melhor do que qualquer brasileiro do Brasil? Ela não é melhor do que qualquer assalariado do Brasil e não é pior do que qualquer empresário rico do Brasil. Ela é igual. A presidente Dilma é igual. É um ser humano que foi eleita e tem que cumprir a regra. Aliás, ela tem que ser exemplo como presidente da República. Agora, num país sério, programa eleitoral, que a energia não ia subir, que não tinha inflação, que não teria juros e que a gasolina não ia aumentar, e um mês depois ela ganhar a eleição, tudo isso ocorrer, ela já deveria ter vergonha na cara e renunciar. Falou, olha, a minha equipe mentiu para mim. Eu vou aumentar a gasolina, vou aumentar o gás, vou aumentar a energia, vou aumentar o custo de vida do trabalhador, vou aumentar o juro e a inflação. Tudo que eu falei na campanha é mentira, é um estelionato eleitoral. Ela disse também que não haveria desemprego. Não. Sem contar que ela também disse que faria a de reforma cada tributária. 5 casas no Brasil, uma tem desempregado. De cada 5 casas no Brasil, uma tem desempregado. A pior morte da corrupção não é apenas a corrupção financeira, é a corrupção intelectual, onde você quebra e mata os sonhos de pessoas que fizeram um planejamento na sua vida. E aí, devido a uma crise, a um governo mal feito, você acaba com o sonho de todas essas pessoas. Então não é justo continuar defendendo um governo que mentiu para o Brasil, que enganou o Brasil e que está quebrando o Brasil. O setor energético quebrado, o setor de combustível está quebrado, todas as estruturas públicas como o INCRA, como o FUNAI, Receita Federal, tudo vem se quebrando, vem se deteriorando. O funcionalismo para o federal não tem aumento há 10 anos. Entendi. E eu queria então falar nisso. Aí existe um pensamento paralelo aí, interpretação paralela, Nilson Leitão, de que
de eximir, tirar a Dilma desse foco e responsabilizar a equipe dela. No caso aí, a Dilma não entraria até para livrá-la do processo de impeachment, não é? Qual a sua opinião disso aí? Se responsabilizarem no frigir dos ovos a equipe, não a Dilma, ela estaria praticamente descartada do impeachment? Paulo, eu fui prefeito, tinha 15 secretários. Eu tive mais de 30 denúncias durante meus 8 anos, de vereadores, de oposição, de tudo. A Dilma deve ter tido umas 500. Eu respondia todas elas e eu nunca terceirizei a culpa. A hora que eu delego ao meu secretário o poder, eu escolhi. A responsabilidade é minha. Sim. Nenhum dos 30 casos dos meus inquéritos, que hoje sobraram aí 4 ou 5 ainda, de 2001, que ainda não tem julgamento, não tem investigação, não tem nada, eu tive que responder e não fui lá falar, olha, meu secretário errou. E eles que... Eu não sou engenheiro, então não entendo de asfalto. Se tem alguma denúncia sobre se o asfalto foi de 10 centímetros ou de 7, não deveria ser problema meu, deveria ser do engenheiro. Ele é que assinou o projeto, ele que acompanhou a obra, ele que fez tudo. Mas eu sou o prefeito. Então eu respondo. O médico, se ele atendeu mal, se ele esqueceu um bisturi dentro da barriga de alguém, ele responde um processo civil. Mas o de improbidade da saúde, se faltou dinheiro, eu que tenho que responder, não é o secretário. Então a presidente Dilma, quando ela terceiriza a culpa, é talvez um dos comportamentos mais mais covardes que existe de um homem público. Você quando assume uma função como essa, você tem o teu ônus e tem que ter o bônus. Tem que ter o bônus. A partir do momento que ela começa a culpar uma equipe dela, ou ela é muito incompetente, ou ela está sendo de um cinismo fora do comum. Aliás, eu acho que são as duas coisas. Nilson Leitão, presidente do PSDB de Mato Grosso, deputado federal, falando conosco aqui no Repórter MT. Se, hipoteticamente, aí vocês que eu falo a oposição, e grande parte desse país aí que está descontente com o governo Dilma, se ocorrer o impeachment num hipotético governo de Michel Temer, PSDB, a oposição, mas principalmente o PSDB, se portará de que forma? Continuará com essa oposição veemente ou sentará à mesa para impor alguma coisa? Como é que se dará esse relacionamento? O PSDB governou o país por 8 anos. 8 anos. Antes do PSDB, nós tivemos 7 moedas em pouco tempo. Somente com o PSDB que o Itamar Franco veio o Plano Real. Então a presença de Fernando Henrique junto com o Itamar, depois Fernando Henrique presidente. Onde estabilizou e a economia deu oportunidade para a população. Aliás, o maior programa de transferência de renda do Brasil foi o Plano Real. Porque a partir do Plano Real, a estabilização da inflação, que muitos hoje não viveram na época, eu era criança, percebeu que poderia comprar uma motocicleta a longo prazo. Antes não podia, a inflação, você levantava cedo com R$1, chegava no final do dia que R$1 valia 20 centavos. No final do dia. Então, o Fernando Henrique estabilizou isso e fez a maior transferência de renda. Tanto deu problema de energia, tudo, porque todo mundo comprou ar-condicionado, micro-ondas, geladeira, que não existia. O problema do PSDB, que foi governo e hoje vive na oposição durante todos esses 2 governos de Lula e nesse segundo governo de Dilma, ele tem que ter uma responsabilidade. Nós não queremos a Dilma porque ela é do PT. Nós não queremos a Dilma porque ela tem um gerenciamento diferente do que a gente pensa. Nós não queremos a Dilma porque ela cometeu crimes e ela está sendo incompetente como governante. Se fosse um sistema parlamentarismo, ela já estaria afastada. Porque o parlamentarismo você substitui a qualquer momento o seu chefe de Estado sem precisar de impeachment e põe em outro lugar para melhorar. O seu gerente não vai bem, troca o seu gerente. É assim que qualquer um faz. Mas, sendo a presidente Dilma da forma que ela está, o PSDB quer que ela saia de lá. Aí vem o Michel Temer. O Michel Temer, na hora que ele entrar, se ele assumir a cadeira, como que ele vai ter o PSDB? Se ele apresentar para o PSDB e para o Brasil as reformas que o PSDB gostaria que Dilma fizesse. Você que vai ter que rezar a cartilha do PSDB? Não vai ter que rezar a cartilha do PSDB, vai ter que rezar a cartilha do Brasil, da democracia. Que cartilha é essa? Redução de ministérios. Por quê? Porque precisa enxugar essa máquina. Não é possível ele falar que você tem que pagar mais imposto que o Brasil está quebrado. Não, eu tenho que reduzir meu tamanho da máquina. O tamanho do meu custo, do custo Brasília. O tamanho do custo Brasília tem que reduzir. Tem que demitir 12 mil a 15 mil funcionários que são lá apadrinhados do PT, pessoas que não fazem diferença no funcionalismo público brasileiro. São quase 3 bilhões de reais que economizaria. Precisa reduzir o ministério e precisa fazer as reformas que o Brasil precisa, que não é mais questão de um debate ideológico.
Se não tiver a reforma tributária, você vai continuar vendo o micro pequeno empresário tendo o governo como sócio em quase 50% do que ele lucra. Você vai ver os municípios empobrecendo mais rápido se não tiver o pacto federativo. Tiver a repactuação, o dinheiro vai para Brasília, 65% fica lá e apenas 35% volta para estados e municípios. O povo não mora tudo em Brasília, o povo mora no Brasil inteiro. Então, o pacto federativo, a reforma tributária, a reforma política, porque a corrupção começa aí, que até hoje não tivemos capacidade de fazer, o PT não quis. Que foi insinuado aí nesse ano de 2015. Mas o que saiu foi uma reforminha eleitoral muito de segunda categoria. A reforma da Previdência, o enxugamento do Estado. O Estado ele não precisa ser grande e nem pequeno, ele tem que ser necessário. Tem que ser eficiente, né? E eficiente para dar resultado à sociedade. Então o que a gente espera? O Michel Temer é um homem que tem 74 anos. Se ele for presidente por 3 anos, ele vai terminar seu mandato com 77, quase 78 anos. Ele terá uma grande oportunidade de fazer um governo de coalizão e dizer o seguinte: o meu governo vai ser um governo que vai estabelecer uma reforma no Brasil. E como é que ele, impopular, vai ser impopular, mas vai ter o apoio do Congresso fazendo essas reformas. Pode fazer reforma impopular, mas com alguém que tenha credibilidade. Nilson Leitão, agora, corre o risco do TSE caçar os dois. Isso aí é uma questão eleitoral já, não é? Mas está lá, está tramitando, está com 7 delações premiadas que o juiz Sérgio Moro compartilhou já com o TSE, demonstrando que houve sim dinheiro de Caixa 2 de corrupção na campanha. Quem está lá na oposição do governo federal todo esse tempo não está atrás de cargo, de emprego. Nós estamos atrás de transformar o Brasil e colocar na mão de pessoas que realmente têm compromisso com o país. Ser coerente nesse caso aí, necessariamente ele teria que jogar contra o seu próprio patrimônio. Ou seja, quando eu falo cortar na carne, é isso. É só o político tirar da cabeça que dá emprego para os seus apaziguados, não rende nem voto. Quanto mais lucro para o país. Puro, né? Enquanto tiver tudo isso, eu lembro bem lá de Sinop, eu tinha 180 cargos de confiança. Entrou um novo prefeito, tem 600 cargos de confiança. Desnecessário. É um dinheiro gasto, rasgado e que deixa de estar na saúde, na educação, em tudo quanto é lugar. Bom, esse Nilson Leitão falando conosco aqui, eu vou mudar de assunto, né, para a gente encerrar a entrevista. Vamos regionalizar a discussão aqui. 2016 é um ano muito importante, porque é o ano das eleições municipais, e aqui no estado o PSDB é dirigido por Nilson Leitão, que se posicionará de que forma nesse cenário regional aqui, tendo como ponto de partida, como base, a capital Cuiabá, que tem um prefeito que é do PSB, que por sua vez é apoiador de primeira hora do governador Pedro Taques, que agora é tucano, que tem suas restrições a outras possíveis alianças a serem feitas pelo Mauro. Enfim, é um imbróglio todo. Aqui para Cuiabá, como será a condução do PSDB? E imagino que aqui vai ser um reflexo para o resto do estado, mas como vocês vão se posicionar quanto à eleição municipal? Olha, todo esse imbróglio e a sua pergunta, com certeza, ela origina de alguns comentários que foram feitos pelo próprio governador e depois endossada por nós também. O que existe é que eu como presidente partidário, eu analiso de forma simplória isso, muito simples mesmo, que cada um entenderia isso facilmente. Os partidos políticos no Brasil, eles são desmoralizados exatamente porque eles não seguem, não cuidam da sua própria casa. A maioria, 70% dos partidos existentes, sempre trabalham querendo ir na carroceria de alguém. 70% dos partidos. Uma minoria acaba disputando eleições. Agora você tem um partido para disputar a eleição. O primeiro ponto é esse. Numa eleição de Cuiabá, que é um dos poucos municípios do estado, um dos únicos que tem segundo turno, você sempre tem que trabalhar com a hipótese de ter candidatura própria em qualquer situação. Você primeiro organiza a sua casa, tem as suas candidaturas e quando chegar em período de convenção, que será o ano que vem, aí você vai sentar com os partidos aliados. Se os partidos são aliados de primeira hora, você tem o seu nome, o nome do seu partido é melhor do que os demais e tem apoio, porque é uma soma, não basta ter um nome melhor. Tem que ter um nome melhor, tem que ter os melhores apoios, tem uma soma de fatores. Correto. que vai chegar. Então, se o PSDB tiver uma pessoa que tem todo esse complemento, terá candidatura O própria. PSDB tem essa pessoa hoje? Pode ser que tenha, nós não testamos os nomes, vamos testar a partir de janeiro.
Esse testar que você fala são pesquisas. Pesquisas e vontade pessoal de cada um, entendendo tudo que vai ter que enfrentar. Hoje ser candidato não é fácil, ser prefeito é muito mais difícil ainda, diante de toda essa dificuldade que o Brasil vive. Então a disponibilidade, a vontade, a coragem e tudo isso somado com a vontade, como que é esse perfil. A população quer qual perfil para ser prefeito de Cuiabá? É muito mais uma pesquisa qualitativa do que quantitativa. A questão da coerência é muito importante nesse fator. Acabando tudo isso, somando tudo isso, você sentado na mesa com os seus parceiros, no caso aqui o prefeito Mauro Mendes é um parceiro do governador Pedro Táxi, o PSDB disputou a eleição com o Mauro Mendes e perdeu. Mas o Pedro Táxi, que vem para o PSDB, ele traz um grupo com ele. O Pedro Táxi é o eleitor mais, como posso dizer, o melhor eleitor que nós temos no PSDB para Cuiabá. Você quer dizer ilustre eleitor. Quer dizer que o Pedro Táxi será a voz necessária na decisão? Eu acho que é claro que se o governador Pedro Táxi sentar numa mesa com a executiva municipal, que eu sou presidente da estadual, quem vai decidir se é a executiva municipal, sentar na executiva municipal e dizer, olha, eu quero dar a minha opinião será essa. Com certeza absoluta ele terá um peso enorme na sua opinião. Agora, é uma decisão de um conjunto, é uma construção. O Mauro Mendes não vai apenas assinar o dele e ter o PSDB lá. Nós queremos construir a nossa estrutura, queremos ter candidaturas a vereadores montadas, pré-candidato a prefeito, pré-candidato a vice-prefeito, chegar lá para poder sentar na mesa. E se o Mauro for a melhor opção, o PSDB não tem nenhum um problema em apoiá-lo. Nenhum problema, é claro, nós vamos discutir gestão, nós vamos discutir algumas coisas. Discutir gestão, Nilson Leitão, tem um fator coerência que eu estou querendo perguntar para ti, que é o seguinte, a executiva municipal consentiu que o partido apoiasse, fizesse parte da governabilidade de Mauro Mendes, não é? Daqui a pouco o partido chega, por meio de uma decisão em conjunto, enfim, não vamos trabalhar por natura própria. Como construir um discurso, sendo que hoje não tem eleitor mais, não tem mais eleitor. Com toda tranquilidade. O PSB deu uma demonstração. Até ontem vocês apoiavam o Mauro Mendes. O PSB deu uma demonstração de maturidade nas eleições para presidente da República enorme. O PSB tinha ministério da presidente Dilma, como teve ministério com o próprio Eduardo Campos, ele foi ministro do presidente Lula. Ele chegou nas eleições de 2014, o Eduardo Campos pega o PSB, que fazia parte do governo Dilma, retira o PSB do governo Dilma e se coloca candidato contra o presidente Dilma. Isso é a democracia, isso não é nenhum tipo. Participar de uma secretaria que foi autorizada pelo partido não significa estar amarrado, como fosse, olha, me dá a secretaria que eu te apoio lá na frente. Não tem nada disso. Pois é, mas isso é a opinião de um dirigente. Isso aí é a opinião de um dirigente. Eu estou dizendo que não tem crime aí. O Eduardo Campos, ele arranca a sua eleição e a população não o questionou com isso. Não tem nenhuma pesquisa qualitativa que acena que Eduardo Campos traiu a presidente Dilma, não. Esse é o direito democrático. Isso acontece em qualquer lugar. Dentro de sindicatos, de vários setores, em que grupos às vezes se dividem para disputar a eleição. Qual é o problema de disputar? Podemos ir para o primeiro turno disputar a eleição, no segundo turno podemos estar juntos, não tem dificuldade. Poderá ocorrer isso, poderá não ocorrer. Agora, essa decisão é para frente. O que eu quero dizer, o mais importante de tudo isso, é que o partido não pode abrir mão de se construir. Ele não pode abrir mão de dar oportunidade aos seus filiados de se apresentar. Os seus filiados se apresentaram como candidato a prefeito, não pode ter veto para isso. Pode ter sim critérios, argumentos, debates sobre o assunto. Mas o PSDB não fechará a porta para nenhum candidato filiado ao PSDB. Assim como não fechará a porta no momento certo, quando chegar, porque tem um calendário, para os partidos aliados. Eu te perguntei isso ao longo da última semana, em entrevista para a Rádio Capital, e você não apontou nomes, não é, que o PSDB em Cuiabá poderia ter para encampar, para liderar um processo. Eu poderia falar vários nomes. Eu falei, nós temos 3 deputados estaduais, 2 são de Cuiabá. O Will Santos foi prefeito, Guilherme foi candidato a prefeito. Guilherme Maluf foi candidato a prefeito. O Dorileu, que está acenando, o Roberto França. Não, esses dois não filiaram ainda, nem Roberto nem Dorileu. Estão aí acenando, poderão afiliar e ser um grande nome. Marcelo Maluf, um grande nome, empresário. O ex-vereador Permínio. O Permínio, secretário de Educação do Estado, o Maurélio, Ricardo Sá, que estão aí atuando. Nós temos pelo menos 7, 8, 9, 10 com viabilidade, com musculatura, isso nós saberemos, com capilaridade. Isso nós saberemos na pesquisa. De repente o perfil é de alguém, a população ela é muito inteligente. Você pegar as eleições para de São Paulo, Celso Russomano já arrancou 2 vezes com 60%. Quando termina com 15%.
Não é isso. É uma soma de coisas que faz uma eleição, não é por um assunto só. Como você avalia a gestão do Mauro Mendes como prefeito? Eu não avalio. de Cuiabá? Eu não tenho o direito de avaliar. Capital do Estado. Não, mas eu não vou avaliar. Vossa Excelência não vou é um avaliar, deputado que teve voto em Cuiabá, muito voto, e agradeço a cada um que votaram, os que não votaram também. Você não quer avaliar por uma questão sua pessoal ou porque você não quer interferir? Eu acho que o Mauro ele sucede algumas administrações, a própria Tucano, a administração do Wilson Santos, depois do Chico Galindo, antes do Roberto França, que foram importantes, teve obras importantes, mas que desconstruíram, acho que até de forma um pouco injusta, alguns trabalhos que foram feitos, principalmente no último mandato. Eu acho que o Mauro cumpre um papel de prefeito que está fazendo uma gestão que até agora eu não vi escândalo de corrupção, não vi nada, mas também não vou aqui encher a bola dizendo o seguinte, olha, existem obras importantes. Não existiu. Ele viveu um momento ruim, com um governo ruim, com o governo passado, com obras muito conflituosas e polêmicas, como as obras da Copa do Mundo. Construindo pronto-socorro com a ajuda do Pedro Táxi. Obras da Copa do Mundo, o governador Pedro Táxi está ajudando muito Cuiabá. Muito. Não é pouco, e isso é bom para Cuiabá e é bom para o Estado. É bom para o Estado. É aquilo que nós falamos em campanha. Cuiabá é a única capital do Brasil que não tem um hospital bancado pelo Estado. Jogo rápido. O senhor não é saber para ninguém que sonha também disputar um cargo maior, um cargo majoritário, ou eu vou ser mais direto, Senado da República. O senhor tem essa vontade de fato? Como é que está isso aí? 2018 está chegando aí. O senhor vai colocar teu nome, já que serão duas vagas? 2018 não está chegando ainda, falta 3 anos, né? Eu tenho que trabalhar muito meu mandato, mas a minha carreira foi 1 ano de vereador, depois eu fui 1 ano e meio deputado estadual, depois fui prefeito, quer dizer, no meu mandato de vereador eu fui vereador, deputado e prefeito, fui 3 cargos num mandato só. Depois fui reeleito prefeito, depois para deputado federal, agora reeleito deputado federal, sendo mais votado do Estado. Tudo isso passa a ser passado. Por quê? Porque você só constrói o futuro se você trabalhar muito no presente. Então eu tenho que me dedicar muito no meu mandato, eu tenho que mostrar serviço no meu mandato. Levar emenda para e, é claro, sempre olhando para frente. Sempre olhando para frente. Alçando outros voos. Por quê? Porque existe um grupo político. Se eu ficar eternamente deputado federal, quem está lá querendo ser deputado federal vai falar, peraí, você vai se eternizar no seu... Eu não posso fazer carreira como deputado federal. Então eu não fui 2 vezes deputado estadual, fui 2 vezes prefeito. Eu não gostaria mesmo, não é que eu não gostaria, se possível, ser candidato a senador para não ser 3 vezes deputado federal e deixar outras lideranças aparecerem. Não, porque eu acho que eu tenho capacidade para representar bem o Estado. Respondeu. Eu acho que eu consegui construir... Você foi bem votado, foi o mais votado do Estado de Mato Grosso e dentro do Congresso Nacional, eu acabei tendo um espaço muito forte devido à minha participação, ao meu desempenho, ao meu desempenho, mas tem lá um monte, tem 120 na oposição. Mas eu estou agindo como liderança desde com 1 ano que eu estava lá, eu virei líder. Então, essa minha posição dentro do Congresso me dá, sim, uma expectativa de crescer na política. Agora, a política ela tem uma vantagem enorme em relação a outras profissões e situações da vida. Ela precisa de voto. Ela precisa ser aclamada por uma sociedade e por uma maioria da sociedade. Eu não tenho preocupação em derrota ou vitória em eleição. A minha perspectiva é continuar crescendo na política. Eu não posso ficar na política para dizer, eu quero ficar deputado a vida inteira para me acomodar aqui. Não quero isso. Eu tenho o desejo de crescer na política. Eu acho que quem tem quem começa a ter uma função, óbvio que quer crescer. Né? Ninguém vai ficar... Esse crescimento seu aí e o sucesso do governador Pedro Táxi passa por 2016, ou seja, esse cenário que for desenhado, for concluído ao final, em outubro de 2016, será preponderante, definitivo para 2018? Não, eu acho que não. Eu acho que, como eu te disse, eu fui candidato a deputado federal por 2 vezes sem apoio de prefeitos. Agora, aí é um outro papel, aí não é do deputado federal, aí é do presidente do partido. Como partido, eu quero muito eleger a maior quantidade de prefeitos. Mas não é isso que será preponderante. Pelo trabalho que eu faço em Brasília, defendendo os interesses do Estado na área do setor agrícola, na área da educação, da saúde e tudo mais, eu acho que eu tenho tido uma boa resposta da sociedade.
a população tem tido uma boa aceitação do meu trabalho. Eu tenho recebido muito apoio do meu trabalho. E eu acho que isso possa ser transformado sim, em votos lá na frente, se eu continuar trabalhando direito, não decepcionar a sociedade e continuar fazendo o papel que a sociedade espera. O político, ele só pode pensar nesse futuro com uma resposta única: trabalho. Se ele não trabalhar, esquece. Agora, se ele trabalhar, a população reconhece mesmo. Então, esse deputado federal Nilson Leitão, agradeço ao senhor pela vinda aqui ao Repórter MT, satisfação em tê-lo aqui. Está convidado para também nos fazer uma visita e nos dar uma entrevista também no Conexão Poder, na TV Pantanal. E eu deixo o senhor para suas breves considerações finais, já que o tempo aqui já estourou. Eu quero só agradecer a oportunidade, desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, que Deus abençoe o Mato Grosso e o Brasil.